Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não conhece, eu sou o Mikael, faço medicina na UFRJ e eu vou corrigir a prova do Enem aqui e depois eu vou trazer os resultados para vocês. Então, simbora corrigir comigo. Galera, acabei a correção aqui das provas do Enem e, assim, em relação ao ano passado, os meus acertos caíram um pouco, né? É normal, mas eu acertei, vamos começar aqui, por linguagens, eu acertei 37 de 45, né? 37 de 45. Eu errei duas questões em espanhol, né? Não faço espanhol, errei a primeira questão, né? E errei a segunda, certo? Errei a segunda questão de espanhol, por exemplo. Deixa eu botar aqui. Segunda questão de espanhol, né? E errei algumas questões, assim, aquela questão, né? Do Bechara, né? Uma questão que perguntava qual era o tipo de linguagem, de variedade linguística, né? Eu marquei sociocultural, era ocupacional. Assim, uma questão difícil, eu acho, que vai valorizar um pouco a TRI, né? Porque é uma questão que as pessoas, pelo que eu estava vendo, deu um pouco de conflito entre os gabaritos. Errei uma questão também que fala sobre o olhar crítico, pós-abolição. Errei outra aqui, uma que fala de progressão textual, que era reiteração. Essa daqui, assim, uma questão acho que nível médio, certo? Errei uma outra que falava de tematização da violência, né? Uma dos racionais, que falava também. Então, assim, uma questão média também, né? De forma geral, assim, eu acertei mais do que o ano passado em linguagem. Foi uma prova que tem suas dificuldades, né? Muito texto, né? Mas eu gostei dos meus acertos, certo? E aí depois vamos ver como é que vai ficar essa TRI aí. E na prova de humanas, eu acertei 42 acertos, né? Eu errei 3 questões apenas na prova de humanas. E assim, uma prova que era muito conteudista também, na minha visão, tinha alguns conteúdos ali que você precisava saber para você acertar. Eu errei uma questão que fala, essa daqui, ó, que falava no século, atribuo a causa desse florescimento estéreo ao sistema de educação falso. Uma questão que falava sobre as mulheres, né, que a autora reivindica para as mulheres, e aí eu marquei distribuição de padrões biológicos e a gabarito era a variação do seu papel social, certo? A outra questão que eu errei foi uma questão de filosofia, né, que perguntava os posicionamentos filosóficos e divergentes em relação a gabarito era estatuto epistemológico da linguagem. Isso daqui, sinceramente, eu não entendi muito bem, né? E eu errei uma outra também de filosofia. Geralmente filosofia acaba baixando muito a TRI, certo? Porque não abaixa muito, mas são questões. E aí tem essas partes, né? Já na prova de naturezas, eu acertei 31 questões. Foi uma queda em relação ao passado, mas assim, pela falta de prática, pela falta de constância, né, fazendo simulados, fazendo as provas anteriores, eu achei até que fui bem. Teve algumas questões que eu errei de bobeira mesmo, por exemplo, uma questão do magnésio metálico. Essa questão era filtração, eu fiquei em dúvida e eu marquei destilação, dei mole. Teve essa outra questão do som estridente, do som estridente, né, dos assobiadores, aí falava dos anfíbios e tal. Então foi uma questão que um pouquinho difícil, né, não tinha muito sentido. Errei também aquela questão do vírus linfonotrópico. Então uma questão de ensino superior, né, uma questão que perguntava uma possível consequência da infecção do HTLV. Errei uma outra questão aqui também, no caso de vetores, e muito mole nessa questão, tinha que ter considerado a FAT, né? Errei essa questão aqui de eletrodinâmica, né? Uma questão difícil, uma questão, acho que se não me engano vai ser a mais difícil da prova. Essa também de soluções, né? Uma questão que também é um pouco difícil.
errei uma questão de química orgânica. Então, assim, tinha prova que, de uma forma geral, tinha algumas questões difíceis e tinha umas questões que dava para fazer, certo? E na parte de matemática, eu acertei 35 questões. Foi uma queda também em relação ao ano passado. Mas, gente, foi uma prova que eu errei muita bobeira e contas bobas, né? Pela falta também de prática, né? Eu dou aula, mas essa falta de fazer prova, você perde tempo, você erra na falta de atenção. Então, assim, é uma prova que tinha algumas pegadinhas. Por exemplo, eu errei essa questão aqui da promoção, né? Dos litros. Eu dei muito mole nessa questão, errei por bobeira. Errei também essa questão aqui da empresa, da administração. Essa questão, eu fiz a conta certa, anotei os dados certos, na hora de marcar eu li e confundi e marquei errado. Então foi uma questão por falta de atenção mesmo. Errei a questão do microscópio, né? Errei também essa questão vai ser uma das questões que vai desvalorizar a TRI, né? Essa questão de log. Uma questão que tinha que ter uma sacada ali no final e eu deixei essa questão no final da prova e não consegui fazer. Então foi uma questão que considerei bem difícil. Então, assim, foi uma prova, se eu não me engano, uma prova mais ou menos, né? Uma prova que natureza estava difícil e matemática estava no mesmo nível dos outros anos, então precisava de bastante prática, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. No total, eu fiz 145 acertos, né? Foi 37 em linguagens, 42 em humanas e 31 em natureza e 35 em matemática. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma dica, quiserem que eu grave alguma coisa aqui relacionada aos meus estudos, à minha preparação, fiz Enem muitas vezes. Foram 5 anos tentando para valer e no 5º ano eu consegui a aprovação em medicina. Então, espero que vocês tenham mandado bem, certo? E vamos agora com foco no SISU. E a ideia é trazer mais conteúdos aqui, dicas de estudos, de mentalidade, preparação, tudo que eu passei ao longo dessa jornada. Então, é isso. Valeu, galera. Um forte abraço.